Um homem se ergueria para insuflar a nação contra um rei vacilante e uma rainha odiada. E uma nova república nasceria do sangue. O sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa. 1794. A prisão da Conciergeria, fortaleza impenetrável nas margens do rio Sena, em Paris. Úmida e infestada de ratos, era conhecida como Anticâmara da Morte. Lá dentro, a voz da jovem nação seria silenciada. Enquanto seu cabelo era cortado, deixando nu o pescoço para a lâmina da guilhotina, Maximilien Robespierre preparava-se para pagar o preço pelo cataclismo que causara. A explosão de eventos que se tornou a Revolução Francesa. The French Revolution is this extraordinary moment when people began to believe that you could actually recreate almost everything in a society. That you could not only change the politics, the institutions, but you could change human nature itself through political action. The French Revolution really does constitute the crossroads of the modern world where everything begins to turn in a different direction. A Revolução viu uma terra feudal dar as costas à tradição aristocrática e enveredar por um novo e violento caminho rumo ao futuro. Isso abalaria as fundações da Europa e seu impacto cruzaria os mares. The French Revolution is the most important event in Western history. There are developments that can rival it, like the Industrial Revolution, like capitalism, but if you mean an event, I can't think of anything more important. It was the revolution that upset things the most. I mean, again, when you consider that it got rid of the Catholic Church, it got rid of Christianity, it got rid of the nobility, it got rid of the king, it got rid of all these things. A Revolução Francesa traria pão para o pobre, democracia à França e estabeleceria uma nova ordem na sociedade. Mas o progresso custaria caro. It was really a moment of extraordinary hope, extraordinary ambition, and then it turned into this most horrific tragedy. Agora derrotado, Robespierre, 2 dias antes, estivera no topo do mundo, presidindo a maior e mais sangrenta revolução que a Europa já conhecera. Tão fiel aos seus ideais que era chamado o incorruptível, tão poderoso que um mero discurso seu podia apavorar uma cidade inteira. Orador sem igual, as palavras de Robespierre eram suas armas. Agora, silenciado por uma bala na mandíbula, aguardava o mesmo fim rápido e brutal que trouxera a tantos outros. A revolução devorava seus próprios filhos. Na primavera de 1770, ninguém poderia prever os dias turbulentos que se aproximavam. Os salões dourados do Palácio de Versalhes reluziam com as multidões da corte real. Concluído em 1682, Versalhes foi a obra-prima do rei Luís XIV. Para se distanciar dos súditos, ele transferiu a capital da França para este vilarejo a 19 quilômetros de Paris, onde construiu o mais magnífico palácio de toda a Europa. Por 100 anos, fora a sede da intocável monarquia francesa. E agora era cenário de um importante casamento. O neto do rei Luís XIV, o príncipe herdeiro Luís Capeto, estava prestes a se casar. Aos 15 anos de idade, Luís Capeto era tímido e hesitante, com poucas das qualidades que se espera de um futuro rei, muito menos de um marido. Louis was this pudgy, shy, painfully inadequate 15-year-old with absolutely no social graces at all. Louis XV's mistress, Madame du Barry, called him a fat, ill-bred boy. Basically, he was just a schlub. It was very hard for Louis to come to decisions. He dithered incessantly. He was always ready to be persuaded by the last person he had talked to. Again, those are usually not considered good leadership qualities.
O casamento de Luís era uma união política entre a família real austríaca, os Habsburgos, e a sua, os Bourbons. O casamento simbolizava o fim de uma antiga rivalidade e o início de novos vínculos regionais. A jovem noiva chegou à França. Era uma bonita garota de 14 anos e grandes olhos. Maria Antonieta. Marie Antoinette is an Archduchess of Austria. She's the youngest daughter of the Empress Maria Theresa, and she comes to France as part of a marriage deal which represents a great reversal of alliances, whereby for the first time in living memory, France and Austria become allies rather than enemies. Maria foi à França por um gesto político, mas como adolescente pouco lhe interessava a política. Well, when Marie Antoinette came to Versailles, she was very young. She didn't know a great deal about the country she was coming to. She didn't know about the customs. She didn't know about the court. She was certainly a headstrong girl, a very lively girl, but she was still a girl. Quand Marie Antoinette est arrivée, When Marie Antoinette comes to Versailles, she is just a teenager. elle est blonde. She is blonde with blue eyes. She is pretty, and she likes being attractive to people. And she comes with the intention of winning over her husband and her new family. Sa nouvelle famille. Na noite do casamento, houve uma tempestade agourenta. Mas do lado de dentro, a grandiosidade da cerimônia iluminava o palácio, enquanto os recém-casados dirigiam-se ao dormitório real. Em uma cerimônia que simbolicamente assegurava a concepção de um herdeiro, os cortesãos estavam presentes quando o constrangido casal real despontava no leito nupcial pela primeira vez. O entusiasmo e as expectativas eram grandes. Mas ao cair das cortinas, ficou claro que o herdeiro não seria produzido tão facilmente. Louis was not only not interested in ruling, Louis wasn't particularly interested in loving either, and he paid her no attention on the first nights or even further into their marriage. Muitos anos passariam antes que o casamento fosse consumado. A falta de um herdeiro gerou fofocas pelo reino e perseguiu o casal por anos a fio. A festa de casamento continuou por dias. Mas fora dos portões de Versalhes havia pouco motivo para celebrar. Anos de desgoverno monárquico haviam deixado o povo francês miserável e faminto. Quase 10 anos antes, o rei Luís XV perdera a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra por territórios na América do Norte. O mal-sucedido conflito quase arruinou a França em termos de dinheiro e prestígio, deixando os cofres da nação vazios, embora sua população crescesse. Como já não havia pragas, menos pessoas morriam, porém mais e mais estavam famintas. France grew from 20 million to 26 million in the 18th century after having grown only 1 million in the preceding 2 centuries. That put tremendous strain on what was there, and so there was a lot of anxiety. 4 anos após o casamento real, o avô do príncipe Luís perdeu sua batalha final contra a varíola. Luís XV morreu como um rei derrotado e impopular que deixava o país à beira do caos. Em uma suntuosa cerimônia, o jovem príncipe Luís herdou o trono e foi coroado rei Luís XVI. Apesar da grandiosidade de sua coroação, Luís sabia-se lamentavelmente despreparado para a tarefa. Louis XVI, the moment his grandfather dies and it suddenly is clear that he's king, he doesn't know what to do. He feels as if the world is falling in upon him. So although he's been educated in the full expectation of becoming king, he doesn't feel ready for it. Para um reino em crise, Luís XVI era o pior homem a quem recorrer. O rei de 20 anos rezava: proteja-nos, Senhor, pois reinamos jovens demais. Abrigados em seus apartamentos em Versalhes, Luís e Maria começaram suas novas vidas como jovens monarcas.
Enquanto a apenas 19 quilômetros em Paris, outra nova era surgia. Uma em rota de colisão com a própria monarquia. Uma perigosa nova era de ideias. A era do Iluminismo. Com a chegada da carruagem real à prestigiosa Universidade Luís o Grande em Paris, multidões agrupavam-se para ter um vislumbre da realeza. Era o dia de dar boas-vindas ao recém-coroado Luís XVI e sua jovem esposa austríaca à cidade de Paris. À frente do comitê de boas-vindas estava um promissor estudante de direito, Maximilien Robespierre. When Robespierre was a schoolboy, the king visited the college and Robespierre gave a Latin address to the king. So he actually spoke to Louis XVI when he was a teenager. Enquanto Robespierre respeitosamente lia seu solilóquio latino, o rei mal reparava no garoto. Porém, anos depois, seus destinos se entrelaçariam de novo, em circunstâncias muito diferentes e sinistras. It was one of these rituals that take place in every school, and yet, of course, it was so charged with irony, because here you had the young Robespierre reading this discourse in honor of the man he would later kill. Por enquanto, as boas-vindas foram calorosas e a bajulação sincera. A visita dos monarcas pode ter conquistado o coração das pessoas, mas a mente delas inclinava-se na direção oposta. Desde a Idade Média, a sociedade europeia dividia-se em três classes, ditadas pelo nascimento. E havia um abismo entre a riqueza da aristocracia e do clero e a pobreza dos camponeses. Então, ao florescer do século XVIII, razão e ciência uniram-se para desafiar essa tradição arcaica. Arrastada em uma corrente de inovação e literatura de vanguarda, Paris tornou-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsava de conhecimento e irradiava possibilidades. Era o Iluminismo. The Enlightenment is a movement which says don't trust authority, don't trust anything that you've been told by anybody else at all. Think it out for yourself, test it for yourself. In old regime Europe, you were told what to think. You were given information from above by your rulers, by your priests. And so the idea that you could map out all of human knowledge and then have access to it was revolutionary. Nos salões da elite parisiense, aristocratas reuniam-se para discutir autores iluministas e a florescente idade da razão. Voltaire, Rousseau, novas vozes que apregoavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, igualdade. A paixão por essa nova literatura era maior nas classes altas. Mas as ideias do iluminismo permeavam todos os níveis da sociedade e o anseio por igualdade ameaçaria a visão aristocrática da vida. What makes it dangerous is it means you will eventually question, why are aristocrats the ones with privilege? Can't we change the world to make it a better place? Isn't progress possible? All of that will eventually undermine the idea that monarchy is natural, aristocracy is natural, and hierarchy is natural. Para ver as ideias iluministas em ação, bastava olhar além do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade contra a velha inimiga da França, a Inglaterra. O jovem rei Luís queria vingança pelas derrotas de seu avô e viu uma chance disso na Guerra Americana de Independência. Ele empregou na causa um total de 2 milhões de libras, suficiente para alimentar e alojar 7 milhões de franceses por um ano. O investimento marcaria o começo do colapso financeiro da França. America bankrupts France, in effect, because the debt which the French monarchy incurs in order to fight the American War of Independence turns out to be absolutely crucial in the financial situation of the French monarchy, because the French monarchy cannot pay those debts.
Enquanto Luís enviava dinheiro e tropas além do Atlântico, Maria contraía suas próprias dívidas. A vida em Versalhes era uma rotina interminável de ritual arcaico e formalidade. Havia cerimônias para o despertar do rei e da rainha, para vestir-se, para jantar, para recolher-se à cama. A fim de se distrair em meio a tanto ritual enfadonho, Maria Antonieta presidia uma exibição de moda cada vez mais esdrúxula. Marie was obsessed with fashion, especially these towering hairdos that were several feet high, that took hours and hours in the construction and fit all sorts of ornaments and fruits, and to many people they seemed like an obscenity. They came to represent what was all that was wrong with her and with Versailles and that culture. Maria se ocupava de fofocas da corte, jogatinas e peças teatrais. Com suas despesas aumentando, ela recebeu o apelido de Madame Deficit. Marie is given the name Madame Deficit as the country is in economic chaos, and she continues to spend as if nothing's happened on dresses and jewels and shoes, and she was the Imelda Marcos of her day. De todas as dívidas de Maria, a maior era com o seu povo. Herdeiro para o trono. Nos 7 anos após o casamento, Luís e Maria ainda não tiveram um filho. Maria achava-se em uma posição cada vez mais humilhante. The job of the Queen is to produce a male heir. It's absolutely essential for there to be a son. And during that time, people criticize, people are dissatisfied, people say the king should never have married this Austrian archduchess, and now she can't even produce an heir to the throne. Maria estava em uma situação desesperadora. O apetite de Luís por comida era voraz, mas sexo não estava no menu. Il y a toute une correspondance entre l'ambassadeur d'Autriche et la... Marie-Thérèse, the mother of Marie Antoinette, questioned, if a girl as gorgeous as my daughter cannot get him going, then what is going on? Qu'est-ce qui se passe? Louis XVI and his young wife were not able to conceive for 7 years. This cast a pall on the beginning of his reign, and because his hobby as a locksmith was well known, there were all sorts of salacious songs circulating to the effect that the locksmith was having a hard time finding the keyhole. O desinteresse de Luís por sexo era visto como falta de virilidade como rei. Após anos de frustração e pressão, constatou-se que Luís sofria de um problema chamado fimose. Louis had a deformity that made arousal extremely painful. Therefore, there was no consummation until there was a surgical procedure that could correct this. But he was scared to death to have it. And it took years for him to agree to have it. And when he finally did, voila. Após uma cirurgia simples, o casal conseguiu ter sua primeira filha, Maria Teresa. Mas não bastou para consertar o estrago feito à imagem de Maria Antonieta. Calúnias circulavam pelo país, sátiras pornográficas do rei e da rainha. Panfletos obscenos zombavam da impotência de Luís e retratavam Maria como uma meretriz promíscua em uma corte corrupta e decadente. A visão que o povo tinha da monarquia azedava à medida em que a situação do país piorava. Mas colheitas e corrupção haviam elevado o preço da farinha, ocasionando a escassez do principal item da dieta francesa, o pão. Mas é claro que a carestia não cruzava os portões de Versalhes. Enquanto a realeza vivia de modo extravagante, queixas eram consignadas ao papel. Uma delas era diretamente dirigida à corte real. Vocês sabem por que há tanta gente necessitada. Porque a faustuosa existência de vocês devora em um dia a substância de 1000 homens. O autor desta acusação? O mesmo rapaz que poucos anos antes regalara o rei e a rainha após a coroação. Maximilien Robespierre. Em Robespierre, o povo teria uma voz clamando por liberdade, igualdade e por revolução.
No fim do século XVIII, Versalhes era uma ilha de extravagância, rodeada por um mar de carestia. E com um rei vacilante na direção, a França corria rumo ao desastre. Após 19 anos de casamento, Luís gerara 4 filhos. Mas como rei continuava impotente. Em uma tentativa de demonstrar liderança, Luís meteu-se a fazer reformas econômicas. Mas sua intervenção equivocada onerou o povo com pesados impostos, enquanto a nobreza nada pagava. Com a economia em ruínas e o povo instável, parecia que até os céus estavam enfurecidos, unindo a França com o inverno mais frio em 90 anos. If ever God intervened to make a situation worse, the summer of 1788 and the spring of 1789 is a moment when that happens. By the summer of 1788, you already have a burgeoning political crisis, and it's developing against a background of very serious food shortage. Para o povo francês do século XVIII, farinha era a essência da própria vida. E pão, a medida da existência. Most ordinary people in France ate at least 2 pounds a day of bread. Bread was all important. Its price was immediately felt by everyone. If the price doubled, you were in big trouble. Sob a péssima administração de Luís, o preço da farinha disparou. Havia pouco armazenamento de suprimentos. E o custo de um pão logo chegou a 1 mês de salário. A fome transformou-se em fúria. Tumultos irromperam por toda a França. Casas foram roubadas. Padarias saqueadas. E lojistas suspeitos de esconder pão eram linchados. Com a economia em frangalhos, os bancos forçaram Luís a contratar um ministro das Finanças, Jacques Necker. Pensador esclarecido, Necker era popular junto ao povo de um modo como Luís nunca fora. Jacques Necker was undoubtedly the most popular minister throughout the spring of 89 because he's taken the line publicly in his writings that the government's duty is to make sure that there is enough bread and grain for everybody. Com a nação em meio a uma crise fiscal, Necker fez com que Luís convocasse uma reunião dos representantes do reino, os Estados Gerais. Era a primeira vez em 175 anos que isso ocorria. France was politically organized in something called the estates. The first estate was the clergy, the second estate was the nobility, and the third estate was everyone else. And by contemporary reckoning, the first 2 estates occupied 3% of the population, and the third estate 97% of the population. A lot of people felt it was very unfair for this third estate, which was most of the population, to only have 1/3 of the deputies. They felt it was very unfair that this should be a 3-chamber parliament, where 2 chambers, the nobility and the clergy, could always outvote the commoners. 4 de maio de 1789. Um jovem e talentoso advogado e político chegou a Versalhes. Maximilien Robespierre vinha participar dos Estados Gerais como deputado para lutar pelo povo que ele representava, o Terceiro Estado. Órfão oriundo da província, Robespierre elevou-se à notoriedade acadêmica graças a uma escolaridade prestigiosa, tornando-se um orador eloquente, afetado na aparência, nunca com um cabelo ou uma frase fora do lugar. De volta à sua cidadezinha natal de Arras, as ideias iluministas que ele absorvera nos salões de Paris acharam em Robespierre uma voz poderosa como advogado interiorano para os oprimidos. By the time he went back and started to practice as a lawyer, he was reading very widely in the Enlightenment. And Robespierre was someone who, when he was practicing law in Arras, tried to actually bring the ideas of the Enlightenment into the cases he was fighting. Nos Estados Gerais, Robespierre e seus colegas exigiam que a nobreza e o clero pagassem impostos. Mas Luís sentiu-se ameaçado pelo crescente radicalismo do Terceiro Estado. Então, em 20 de junho, após um impasse de 6 semanas, os deputados descobriram que haviam sido silenciados.
On June 20th, when the deputies come to their meeting and find the doors locked, they suspect a plot. They move next door to what we call a tennis court, which was really a handball court, and gather together and swear they will not stop meeting until they have a new constitution. Os deputados se declararam a nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. The tennis court oath is one of these great symbolic moments in the history of the French Revolution. You had these people assembled in this great open space of the tennis court, raising their arms in this sort of quasi-Roman salute. And for the National Assembly, this was a moment when they realized something of their power and their dignity and saw that they really could defy France's king. Em uma posição revolucionária de desafio, a Assembleia Nacional nasceu. Seria uma comunhão de vozes de todo o país, um parlamento cumpridor da vontade do povo. Mas tomar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma proclamação. All of these early victories that take place at Versailles are largely paper victories, and they have no teeth to back them up. And the fear that happens, takes over the deputies at Versailles as we approach mid-July, is that the king is gathering his forces to disperse them, to overthrow them. No começo de julho, tropas reais de 30 mil soldados posicionaram-se ao redor de Paris. Para se defender, o povo formou uma nova Guarda Nacional. Agitadores invadiram os arsenais de Paris e apoderaram-se de 28 mil mosquetes. A única coisa que faltava era a pólvora, e o povo sabia onde consegui-la. No centro de Paris erguia-se uma maciça masmorra, notória como símbolo do governo feudal, a Bastilha. Essa prisão armazenava o suprimento de pólvora da cidade e era lendária como antro de tortura e mortes indizíveis. The Bastille had been the great symbol of royal despotism, the great symbol of the kings of France running beyond the just limits of their own power, a symbol of horror for the people of France. Entre os agitadores houve um acesso de indignação. Louis demitiu seu ministro das Finanças, o bem-amado do povo Jacques Necker, visto como demasiado simpático às massas. Horas depois de sua demissão, os parisienses souberam que seu homem dentro do governo fora afastado. Foi a gota d'água. Em 14 de julho, turbas agruparam-se identificadas por um pequeno cocar, vermelho e azul pelas cores de Paris, separados por branco, a cor da Casa dos Bourbon. Nascia a tricolor. Entre a multidão exaltada, uma voz reverberou para a Bastilha. Attacking the Bastille means that the people of Paris are saying you cannot get rid of the new National Assembly. The people are acting, they're arming themselves, and they're basically saying we take the side of the revolution. Ao ver a turba se aproximando, o governador da Bastilha, Bernard Delaunay, tentou trancar a prisão. Ele montou uma defesa desesperada, mas os saqueadores invadiram a fortaleza e dominaram os guardas com facas e lanças. Por fim, Delaunay rendeu-se, mas a turba enfurecida o arrastou pelas ruas. A horda escarnecedora chutava-o e feria-o até que ele gritou: "Deixe-me morrer." A turba fez sua vontade. Ele levou punhaladas e tiros, e uma tradição revolucionária nascia. Sua cabeça cortada foi exibida na ponta de uma lança. The deputies in the National Assembly do not immediately condemn this act of violence. In fact, they accept it. And it was this acceptance of popular violence that, in some people's view, created a pattern that was to have catastrophic consequences for the unfolding of the revolution. Com a fumaça ainda sobre a Bastilha, Luís XVI voltou de uma caçada. Em seu diário, no dia 14 de julho de 1789, ele escreveu "nada", em referência à caça mal-sucedida. Um criado veio informá-lo sobre os tumultos e a queda da Bastilha.
Luís XVI perguntou: é uma revolta? Não, Majestade, ele respondeu. É uma revolução. A tomada da Bastilha desencadeou a Revolução Francesa. O povo desafiara o seu rei e vencera. Não havia mais volta. Como símbolo da derrota da tirania, o povo, homens, mulheres e crianças demoliram com as próprias mãos a Bastilha, tijolo por tijolo feudal. Eles começavam a desmantelar o próprio passado. The French went about the process of tearing down the Bastille as quickly as they could. In the absence of powerful explosives, this was done very painstakingly, but with a tremendous amount of vigor. And the bricks were given away, sold as emblems of the demolition of despotism. A energia das ruas revigorou a Assembleia Nacional. Uma nova Constituição foi redigida, chamada Declaração dos Direitos do Homem. Esse novo e ousado documento abolia arcaicas distinções de classe e considerava iguais todos os homens. The Declaration of the Rights of Man was a declaration promulgated by the National Assembly, which said in its text that the sovereignty belongs to the people, belongs to the nation. The king is nowhere mentioned in this document. Therefore, by issuing this document, the Assembly was effectively seizing power for itself. Com a nova Assembleia Nacional servindo-lhes de voz, os franceses puseram-se a mudar a estrutura do seu mundo. Exigiram uma monarquia constitucional, direitos iguais para todos e justiça sob leis razoáveis. Para dar à revolução uma voz mais ampla, Robespierre exigiu liberdade de imprensa, há muito negada pelo velho regime. A nova liberdade de imprensa foi liderada pelo L'Ami du Peuple, o amigo do povo. Jornal incendiário, cheio de ataques e provocação, foi fundado pelo ex-doutor Jean-Paul Marat. Após uma sucessão de carreiras mal-sucedidas, Marat viu-se na pobreza, por vezes refugiando-se nos esgotos de Paris. Foi ali que contraiu uma dolorosa doença na pele, que o deixava confinado a longas horas em um banho medicinal. Um Marat amargo e fracassado encontrou na Revolução a perfeita válvula de escape para seu veneno. Jean-Paul Marat was just one of these professional malcontents. And unfortunately, revolutions do offer opportunity to professional malcontents. Marat took all of that bile, all of that resentment, and funneled it into a newspaper that became extraordinarily successful, L'Ami du Peuple. Marat was a man possessed of extraordinary anger. You just have to read the pages of his newspaper, The Friend of the People, to see this. In every issue, he displays a complete paranoid mentality. He sees plots everywhere. Everybody is plotting against the revolution, and the answer is very simple for him. The answer is blood. The answer is heads. Marat odiava a extravagância da monarquia em meio à miséria da França. E precisava apenas de um boato para enxovalhar o rei e a rainha no seu jornal. Em 2 de outubro de 1789, seu ódio atingiu o clímax. Soube-se em Paris que o rei dera uma festa em Versalhes e que os decadentes cortesãos haviam atirado ao chão a nova bandeira tricolor e pisoteado o símbolo da Revolução. Marat ficou enfurecido. Divulgou o insulto em seu jornal bem no instante em que uma nova ameaça se avizinhava. O rei novamente ordenara que tropas se posicionassem ao redor de Paris. Com o ataque à Bastilha ainda fresco na mente do povo, Marat freneticamente o incitou à ação. Povo de Paris, é hora de abrir os olhos. Despertem de seu torpor. Acordem. Uma vez mais, acordem. 5 de outubro. O dia nasceu ao som de furiosas badaladas. Mulheres se agruparam na prefeitura para protestar pela falta de pão. E o medo da aproximação das tropas reais, misturado à indignação pela festa ofensiva do rei, circulava pela multidão. Logo, milhares marchavam rumo a Versalhes, empunhando lanças e revólveres.
As mulheres levavam suas queixas ao rei. The core of the crowd was made up of the famous poissardes, the fearsome fish ladies of the central markets, who were known for their brawny build and their fearlessness. They were equipped with large knives for scaling fish. They were hugely muscular because they carted boxes. You didn't want to tangle with these ladies. These are women of the poor quarters. These are poor women which are affected by the increased price of bread, by the scarcity of products, who suddenly begin to realize that they must act. It is quite extraordinary how these ordinary women, probably most of them couldn't even write their name, suddenly act as the protagonists of the historical process. No palácio, notícias da aproximação da turba enfurecida chegou aos aposentos da rainha. Segundo a lenda, foi então que Maria Antonieta disse: "O povo não tem pão? Pois que coma bolo." Marie Antoinette did not say, "Let them eat cake." That is a myth. Marie Antoinette, unfortunately, probably never even noticed the poor people of her country long enough to make such a statement. Quando as mulheres chegaram aos portões, Luís compreendeu que a revolução não mais podia ser ignorada, pois estava à sua porta. Ele concordou em subscrever a Declaração dos Direitos do Homem, mas a multidão continuou crescendo durante a noite. Pela manhã, 20.000 pessoas acampavam em frente ao Palácio Real. Para terminar com séculos de distância entre o rei e seus súditos, a turba irritada exigiu que o rei e a rainha se mudassem para Paris. Indeciso como sempre, Luís demorou a responder. Sua hesitação provocaria a fúria da multidão e colocaria em risco a vida de toda a família real. When they don't get instant compliance with what they want, it really looks as if they're going to massacre the Queen. A turba de mulheres invadiu o palácio exigindo o sangue da rainha. Elas massacraram os guardas, decapitaram-nos e empalaram suas cabeças em lanças. They were like banshees screaming throughout the palace, "Give me her entrails, give me her head, I want a leg, I want an arm." I think that they had grown so frenzied that if they had encountered her, they probably would have torn her to pieces. Apavorada, Maria fugiu para os aposentos de Luís, momentos antes que as mulheres invadissem o quarto dela e fizessem sua cama em frangalhos. O rei e a rainha estavam agora à mercê da multidão, e o que a multidão queria era um pouco de atenção do seu rei. The only way the women can be pacified is for the royal family to agree to go to Paris, because once they're there in Paris, then they can ultimately be made to do what the people of Paris want. Marcharam de Versalhes em número de 60.000 em carros e com carroças cheias de farinha da despensa real. A carruagem do rei foi escoltada até Paris. Le roi et la reine ont été The king and queen were forced to go back to Paris with the heads of their guards, who had been massacred in the chateau. qui avaient été massacrés dans le château. Their heads had been cut off. This is really a completely unbridled violence. Dans un déchaînement. The heads were then made up with makeup and paraded at the head of the cortege, with the king and queen following. Devant la voiture du roi et de la reine. O rei e a rainha foram instalados no Palácio das Tulherias. Eles nunca mais veriam Versalhes. Once the royal family moves to Paris, they are the prisoners of Paris. They know it. Everybody else knows it. There are great limits to what they can do or even dream of doing. They are the prisoners of the capital city, there's no doubt. Versalhes foi abandonada e a Assembleia se mudou para Paris. O poder estava nas mãos do povo. A França teria uma democracia, novas leis e um novo instrumento implacável de justiça estrearia no palco revolucionário: a guilhotina. Maio de 1791. Cerca de 2 anos haviam passado desde que a família real e a Assembleia Nacional se mudaram para Paris.
Robespierre aparecia frequentemente na Assembleia e no Clube Jacobino, uma sociedade debatedora assim chamada em alusão ao antigo mosteiro jacobino onde se reunia. As palavras eram agora as armas da Revolução e Robespierre falava com grande autoridade moral. Sua preocupação sempre fora o povo. Por isso, logo foi apelidado o Incorruptível. A França era agora uma monarquia constitucional, com o rei forçado a dividir poder com os revolucionários na Assembleia. Mas o quinhão de Louis se diluía à medida em que era obrigado a assinar lei após lei, reduzindo sua própria autoridade e a de outra instituição feudal, a Igreja Católica. Louis decidiu que chegara a hora de fugir do confinamento da nova república e tentar recuperar o seu reino. Louis had decided by 1791 that he needed to regain control of his country, and he knew he could only do that with the help of a foreign army. So the idea was to make a break from the Tuileries Palace and to head for the nearest border. 21 de junho de 1791. O rei e a rainha se disfarçaram de criados e, na calada da noite, escaparam do olho vigilante de Paris. Era um salto rumo à liberdade. Passava da meia-noite quando a família real chegou à cidadezinha de Varennes, 160 quilômetros a leste de Paris. Estavam perto da fronteira com a Áustria, a poucos quilômetros da salvação. Mas não conseguiram ir além disso. Rumores da jornada dos monarcas os haviam precedido a Varennes. Um policial parou a carruagem e exigiu seus passaportes. As suspeitas do policial se confirmaram. Era a assinatura do próprio rei. O policial ficou subjugado pela visão do seu rei, mas guardas revolucionários nas proximidades não demonstraram igual reverência. He keeps hoping that people will recognize him and there will be a kind of rebellion in his favor. And much to his horror and surprise, they are not ecstatic to recognize him. They see him as escaping and basically is arrested and taken back to Paris. The idea that the monarch had tried to abandon his people was psychologically catastrophic. That event really broke the bond between Louis and his subjects. Now they had not only a king who was superfluous, they had a king who was obviously a traitor as well. Com a família real considerada traidora da Revolução, o poder passou de Louis, agora um rei prisioneiro, para os revolucionários da Assembleia. No coração do governo revolucionário estava Robespierre. Ele brilhava no pódio, clamando por liberdade, igualdade e fraternidade. Exigia sufrágio universal e o fim da escravidão nas Índias Ocidentais Francesas, além de vigorosamente atacar a pena de morte, pois na nova era do Iluminismo, Robespierre queria descartar todo resquício do passado medieval. A Europa herdara da Idade das Trevas um macabro repertório de técnicas de execução. Mortes cruéis por desmembramento, esquartejamento, enforcamento, afogamento e incineração. Well, under the old regime, there was a whole panoply of very gruesome punishments, and decapitation was punishment reserved for the nobility. And one of the things that the revolution wanted from the start was to have everybody equal in death. They wanted symbolically to have the same punishment available for anyone. A despeito da oposição de Robespierre, uma nova máquina de matar estreou em Paris. O médico inventor Joseph Ignace Guillotin concebeu uma implacável máquina degoladora que transformava as decapitações comuns em experiências humanitárias. Assim, o Dr. Guillotin descreveu seu novo invento à Assembleia. O mecanismo cai como um raio.
A cabeça voa, o sangue jorra, a pessoa deixa de existir. Sempre a favor do derramamento de sangue, o jornalista Marat publicou em seu jornal um elogio ao invento, cujo nome anunciou como guilhotina. Em breve ficaria conhecido por outro nome, Navalha Nacional. The French revolutionaries believe in humane values. They believe that unnecessary suffering should not be caused. And what they like about the guillotine is that it is quick, it's efficient, and as far as we can tell, although no one has returned to tell the tale, it's painless. A guilhotina silenciaria os inimigos internos da Revolução, qualquer um suspeito de planejar o retorno do rei ao trono. Mas eram os inimigos ao redor da França que mais preocupavam a Assembleia. Temia-se que membros da família real que haviam fugido para a Áustria lançassem uma contra-revolução armada. A Assembleia optou por um ataque antecipado, uma declaração de guerra à Áustria. Mas Robespierre foi contra. Robespierre is one of the lonely voices who is opposing war because he thinks the enemy will win. Robespierre is afraid that the country isn't ready, hasn't got an army that would be able to defeat the enemy. The enemy might therefore come in and destroy the revolution. Robespierre perdeu o debate. Em abril de 1792, a Assembleia declarou guerra à Áustria, país governado por parentes de Maria Antonieta. O fervor nacionalista cresceu. Se a Áustria derrotasse o exército revolucionário, Luís recuperaria o seu trono. E Maria Antonieta era suspeita de ajudar o inimigo, revelando as posições de tropas francesas. O rei e a rainha, contudo, fingiam aderir à revolução. Louis and Marie Antoinette are playing a double game. They are seeming to go along with the revolution many times, at the same time as they are conspiring against it. They are trying to survive. If you want to be generous, they're survivors. But if you want to be, look at it from the revolutionary point of view, is they're liars. Com o exército francês já sofrendo pesadas baixas na fronteira, chegou a Paris a notícia de que a Prússia se juntara à invasão. As tropas inimigas estavam sob o comando do general prussiano Duque de Brunswick. A tensão se apoderou das ruas de Paris. Então, os jornais publicaram uma carta do Duque de Brunswick, na qual ele ameaçava Paris de destruição se algum mal adviesse ao rei e à rainha. O tiro, porém, saiu pela culatra. Em 10 de agosto de 1792, 27 mil parisienses tomados de indignação dirigiram-se ao Palácio das Tulherias e atacaram com selvageria os guardas do rei. No final do dia, o saldo foi de 800 mortos de ambos os lados. O rei buscou refúgio na Assembleia, mas a monarquia foi abolida. Luís foi oficialmente privado de seu título. Nascia a República Francesa. A lâmina da guilhotina foi batizada com o sangue dos guardas sobreviventes de Luís. E Robespierre, outrora oponente da pena de morte, mudou de ideia. A nova república só podia nascer de fato com a morte de um rei. A macabra invenção do Dr. Guillotin assombrava Paris como uma advertência. Era o castigo por desafiar a lei e a ordem revolucionárias. Batizada com o sangue dos guardas de Luís, ela em breve beberia o sangue do próprio rei. Em agosto de 1792, com o rei deposto e a família real detida na prisão do Templo,
Robespierre e seus jacobinos lutavam com os moderados da Assembleia, os girondinos, pelo controle do governo nacional. Mas nas ruas de Paris havia um novo movimento político. Como símbolo de rejeição à tradição aristocrática, cidadãos comuns recusavam-se a usar culotes como os aristocratas e passaram a chamar-se de os sem-culote. The sans-culottes considered themselves the true people of France. They were not the poorest of the poor. They tended to be fairly well-off artisans, shopkeepers, people like that. But they were people who at least claimed to work with their hands. Not wearing the breeches, not wearing the culotte for the sans-culotte was simply symbolism of being not an aristocrat, being an ordinary man of people. Os sem-culote tomaram o controle da cidade de Paris, enquanto os jacobinos e girondinos governavam o resto do país desde a Assembleia Nacional, agora chamada de Convenção. A Convenção lutava com o comando do acuado exército francês, que perdia terreno para a Áustria e a Prússia. Enquanto combatia os inimigos na fronteira, o governo revolucionário fechava o cerco sobre os inimigos de dentro, traidores monarquistas desejosos de entregar Paris nas mãos dos invasores. Mais de 1000 pessoas foram presas e encarceradas. Padres, jornalistas, homens e mulheres comuns. Robespierre concentrou-se na crise interna. Mas seu amigo, o ministro da Justiça, Georges Danton, estimulava jovens e velhos a lutar na guerra. Ele era expansivo e espalhafatoso, ao contrário de Robespierre. Em breve, o nome de Danton ficou conhecido em toda Paris. Danton is a bigger-than-life character, a man full of life, full of bombast, a tremendous drinker and debaucherer, who, though he's from the educated classes himself, is a guy who, unlike Robespierre, can physically identify with the working people in a way that Robespierre simply cannot. Com a aproximação do inimigo, a retórica inflamada de Danton mobilizava o povo, encorajando muitos a irem para a frente de batalha. At one of the moments of greatest peril for the revolution, the Austrian and Prussian armies are invading. He gets up in front of the people of Paris and shouts, "De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et la patrie est sauvée." Boldness, more boldness, forever boldness, and the fatherland is saved. He's really one of the people who manages to rally the country against the invader. It's an extraordinary moment. Com tantos homens capazes rumo à frente de batalha, Paris foi deixada indefesa, seus cárceres repletos de prisioneiros políticos. Surgiu então o temor de que os detidos escapassem. Marat fez um sanguinolento apelo aos cidadãos para que descessem às prisões e matassem seus ocupantes. The foreign armies were advancing on Paris. Had they linked up in Paris with these bitter enemies of the revolutionists in the prisons, of course, then the results would have been fairly horrific from the standpoint of the people. Na primeira semana de setembro, péssimas notícias chegaram da frente de batalha. A Prússia tomara Verdun, cidade na estrada para Paris. O inimigo estava a poucos quilômetros. O medo transtornou Paris. Os sem-culote invadiram os cárceres e atacaram furiosamente os prisioneiros. Não deixariam nenhum traidor vivo. And the sans-culottes went to the prisons, particularly the prisons where refractory priests were being held, where nobles were being held, where political prisoners were being held, and they started carrying out their own impromptu trials that were very short and that very often simply ended with slaughter. Mulheres eram violentadas e brutalizadas, padres eram estripados, aristocratas esquartejados. A chacina deixou 1.600 mortos em poucos dias. Quando a notícia dos massacres de setembro se espalhou pela Europa, os inimigos da Revolução ficaram enojados. Na Inglaterra, o London Times deu voz a essa repulsa. São esses os direitos do homem. É essa a liberdade da natureza humana.
Os mais selvagens tiranos quadrúpedes que povoam a África inexplorada são superiores a esses animais bípedes parisienses. A revolução tomou um rumo sem volta. Até Robespierre compreendeu que as coisas tinham ido longe demais, que o povo não podia controlar sozinho a revolução. Eles precisavam de liderança, uma mão de ferro. Com o poder das suas palavras, o incorruptível emergiu como o homem capaz de guiar os rumos da revolução. Robespierre apoiara outrora a monarquia constitucional, mas agora acreditava não haver espaço para o rei. Uma decisão inédita foi tomada. A França levaria seu próprio monarca a julgamento. Com o veredito estipulado de antemão, restava apenas debater a sentença. Os moderados ou girondinos queriam poupar a vida de Luís, o que os isolou na convenção. The Gironde really crystallized as a faction in the convention over the debate over the king, because they, while they certainly wanted a republic, they were less sure that the king should actually have to die. Os girondinos estavam em menor número que os jacobinos, sedentos de sangue. Why did the Jacobins want to kill the king? I think they wanted to kill the king because, as Robespierre brilliantly said, you have to kill the king so the revolution can live. If the king is right, then the revolution is wrong. In any system there had ever been, there's only one penalty for treason, and that is death. So in this sense, if the king is guilty of betraying the country in a time of war, then the argument is that he must suffer the death of a traitor. Em 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. Sua sentença foi lida: morte ao rei. Naquela noite, ele se reuniu com a família brevemente. Calmo diante das lágrimas da família, prometeu voltar na manhã seguinte para um último adeus. Não voltou. Não podia suportar o pesar da família, nem fraquejar no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carruagem levou Luís ao cadafalso. Ele se dirigiu estoicamente para a lâmina. Tentou fazer um discurso. Esperei que minha morte fosse pela felicidade de meu povo. Mas pranteio a França e temo que padeça sob a ira do Senhor. Foi silenciado, porém, pelo rufar dos tambores. Às 10h22 da manhã, o homem que outrora fora rei não era mais nada. Na prisão do templo, Maria ouviu os canhonaços anunciando a morte do seu marido. Desmaiou de desespero. O rei estava morto. Os revolucionários vitoriosos. Mas os inimigos da revolução também teriam uma vitória. Seu alvo? O homem que clamava pelo rolar de tantas cabeças, Jean-Paul Marat. A execução de Luís XVI marcou a vitória definitiva dos revolucionários. Foi o momento em que uma jovem nação, a República Francesa, literalmente nasceu do sangue. No final de 1792, os radicais jacobinos, crentes de que a revolução corria risco de ser sabotada por traidores, dirigiam-na por meios cada vez mais violentos. Mas os girondinos, representantes do povo da zona rural francesa,
queriam a diminuição da violência, temendo uma guerra civil. Seu maior oponente, Jean-Paul Marat, atacava os girondinos furiosamente em seu jornal, denunciando os que ele achava que conspiravam contra a Revolução. Marat, que exigira a execução de 200 pessoas, agora queria as cabeças de 200.000 pessoas. When you look at Marat's journalism, it's got one basic principle, which is be more extreme than anybody else and call for people to be killed. If you look at Marat's journalism all the time, he's saying, if only we chopped off a few heads, then things will be all right. And when things aren't all right, if only chop off a few more heads, things will be all right. Suddenly, people in Paris begin to massacre people. And Marat is the first to claim credit for that. Mas o movimento radical não dominava em todo lugar. As pessoas fora de Paris estavam furiosas com a brutalidade crescente dos jacobinos e queriam o fim da carnificina. A mensagem chegou a Charlotte Corday, uma brava e determinada jovem da província. Charlotte Corday is an average person in the city of Caen. She's appalled by the killing that's going on there, and she perhaps rightly, considers Marat one of the chief authors of that. He's been instrumental on the radical side of the revolution. His Ami du Peuple is still calling for heads. 30 de julho de 1793. Charlotte Corday chegou a Paris. Ela sabia que o amigo do povo permitia livre acesso à sua casa, onde podia ser encontrado a qualquer hora submersa em seu banho medicinal. Charlotte veio sob o pretexto de ter uma lista de traidores que colaboravam com exércitos estrangeiros para pôr fim à Revolução. Marat pediu a lista, prometendo a Charlotte que os traidores seriam guilhotinados no dia seguinte. Having given him that, she then produces a poignard, a little stiletto, and stabs him in the chest. O chamado amigo do povo estava morto. A voz enraivecida do seu jornal, silenciada. When the revolution turns bloodthirsty, it's very easy to say it was his fault. And that, of course, is what those who hated him or feared him did say, and that's one of the reasons why Charlotte Corday actually murders him in 1793, because he regards him as responsible for many of the bloody atrocities that have actually occurred. Charlotte nem tentou escapar. Em seu julgamento, ela não se arrependeu. O que esperava obter assassinando Marat? Paz. Agora que ele está morto, a paz voltará ao meu país. Charlotte Corday foi sumariamente executada e seu sonho de paz morreu com ela. Ela havia matado Marat, o homem, mas criara Marat, a lenda, cuja morte foi retratada de maneira célebre pelo pintor revolucionário Jacques-Louis David. He became a martyr. He became a kind of almost religious figure. You had people offering up prayers that went, Heart of Jesus, Heart of Marat. You had these scenes at his funeral where the bathtub in which he was murdered was sort of put up on the altar, almost as if it was a kind of crucifix. If you look at David's painting of Marat's death, Marat's body is draped in precisely the same way as the body of Christ is depicted in classic representations of the Pietà, the descent from the cross. So clearly there's an identification of Marat with Christ, with Marat representing the new kind of God of the radical republic. Robespierre invejava a adoração dispensada a Marat. Porém, sempre pragmático, voltou sua atenção a assuntos urgentes. Pois, embora Marat estivesse morto, havia outros clamando por sangue. Sangue real.
A conciergeria, anticâmara da morte. 8 meses após a execução do seu marido e dias depois da morte de Charlotte Corday, Maria Antonieta foi encarcerada aqui em uma imunda cela, totalmente só. One of the worst things that happens to Marie after the execution of Louis is her children are ripped away from her. Her children were the most important thing to her. And she knew that her son was going to be subjected to terrible abuse to make him forget that he was ever royal by these revolutionaries. And it turns out she was right. It only took a couple years after her son died of terrible neglect and abuse. A outrora frívola Maria tinha apenas 38 anos, mas a revolução a envelhecera precocemente. Marie Antoinette avait été une jolie femme. Marie Antoinette had been a very pretty woman, elegant, until the revolution. From 1788-89, she got thinner. Her hair went white. She abandoned all her coquetry and her pretty things. She became emaciated. When she arrived for her trial, she was unrecognizable. On ne la reconnaissait pas. Em 15 de outubro, Maria foi julgada, acusada de alta traição e de espoliar o Tesouro Nacional. As evidências não passavam de rumores indecentes. Uma calúnia final foi adicionada à lista. Acusaram-na de incesto com o próprio filho. Diante disso, Maria ergueu-se para se defender. Apelo à consciência e aos sentimentos de cada mãe presente para que declare se há uma entre vocês que não estremeça à ideia de tamanhos horrores. And at that moment there was a change in the mood, because all the women felt they were implicated, and they realized they had gone too far with these accusations. Em um momento de simpatia pública, Maria achou que poderia ser deportada para a Áustria, mas suas esperanças caíram por terra quando a sentença foi promulgada. Ela teria o mesmo destino que o seu marido. Marie Antoinette was, in a sense, doomed from the start. She was the symbol of this Austrian alliance that had proved disastrous for France. She was, along with her husband, a laughingstock because of the apparent sexual failure of their marriage. And she was a symbol of court culture at a time when people were coming to see the court culture itself as something completely corrupt and terrible for the country. So for all of these reasons, she was hated like no queen of France had ever been hated before. She was loathed, she was reviled. De sua cela, Maria escreveu sua última carta, dando adeus aos filhos e à família, prometendo ser corajosa. Seu longo cabelo grisalho foi cortado, preparado para a lâmina. Suas mãos foram atadas. Escoltada ao portão da prisão, ela esperava uma carruagem. Mas uma carroça para prisioneiros comuns a aguardava. She hopes when she's taken off to execution that she's going to get the same treatment that the king got, meaning she would be in an enclosed carriage so that the crowd couldn't get her, but they just put her in an open wagon where people would shout all sorts of things, horrible threats at her. Mera sombra da soberania de outrora, Maria Antonieta manteve régia dignidade ao ser exibida pelas ruas de Paris. Seu nome e as acusações contra ela foram lidas. A última rainha da França estava morta.
Muitos dias depois, após incontáveis execuções, um membro da Convenção Nacional lamentou o desperdício de vidas, tendo perdido um colega após outro para a guilhotina. A revolução é como Saturno devorando os próprios filhos, ele disse. Danton respondeu: Revoluções, meu caro, não podem ser feitas com água de rosas. A carnificina estava apenas começando. Setembro de 1793. 4 anos sob a Revolução e a França estava dividida. Havia insurreições violentas nas províncias e enormes derrotas na difícil guerra contra a Europa. Em uma dessas, a Inglaterra tomou a cidade portuária de Toulon. A Europa devorava a França pelas fronteiras. France, the single largest country in Western Europe, it's the most populous country in Western Europe. It has been the great military power. And of course, when it entered into the revolution, a lot of its traditional enemies and also a lot of its traditional allies thought, aha, this is our chance to, not to carve a piece off of the actual territory of France, but certainly to enrich ourselves at its expense and to weaken it permanently. France is isolated in the whole of Europe. It's being blockaded by Britain. It's being attacked and invaded by Austria and by Prussia. The people of Paris are seized by a fear that the victory of the counter-revolution will lead to a bloodbath. Danton e Robespierre, principais oradores da convenção, perceberam que precisavam atacar para salvar a revolução. Convenceram seus colegas a instituir uma nova forma de lei marcial. É hora de todos os franceses gozarem de sagrada igualdade. É hora de impor essa igualdade através de atos de justiça contra traidores e conspiradores. Que o terror seja a ordem do dia. Assim começou um novo capítulo na Revolução. Um período de violenta repressão chamado o Terror. Em uma notável reversão, os revolucionários suspenderam a nova Constituição e todos os direitos que ela garantia. Espiões espalharam-se pelo país. Qualquer suspeito de atividade contra-revolucionária era preso, julgado sumariamente e sentenciado à navalha nacional. The reign of terror was conceived as an emergency government. What they understood by terror was striking terror into the hearts of the enemies of the Republic, so that they would be either scared straight, as it were, or arrested and disposed of. A menor suspeita podia mandar alguém para o cadafalso. Políticos que dissessem algo gentil sobre o monarca defunto. Qualquer um que empregasse o formal monsieur ou madame ao invés da nova forma de tratamento, cidadão e cidadã. A paranoia estava no ar. Vizinhos denunciavam vizinhos. O rolar das carroças da morte ressoava por Paris. Execution is absolutely hanging over people's heads in the sense that we know in Paris there are police spies, and there are quite a few police spies everywhere, standing in bread lines, listening to what the women are saying, and turning them in if they don't like what they hear. You could be turned in not just for complaining about the high price of bread, but you could be turned in supposedly even for not being enthusiastic enough about where things were going and the successes of the revolution. So just about anything that would stand out for commentary could get you into trouble. A convenção instaurou um tribunal revolucionário que expedia julgamentos e execuções com impiedosa eficácia. Para consolidar o poder, formou-se um conselho de 12 homens chamado Comitê de Salvação Pública. Ultimately, power had to be delegated to a smaller group, and that group became the Committee of Public Safety. Ultimately, it became 12 people who really ruled France as a kind of collective dictatorship. Com seu discurso magistral e visão revolucionária, Robespierre destacou-se como a voz dirigente do comitê. E essa voz clamava por mais sangue.
One of the paradoxes in Robespierre's political life is that he very early on is a passionate opponent of the death penalty. And of course, this is thrown back in his face later when he becomes an equally passionate proponent of terror and the guillotine. He never particularly responds to that except to say, well, times have changed. A Revolução endureceu Robespierre. Outrora defensor da liberdade de imprensa, ele reativou a censura, vestígio do antigo regime. E com a igreja sob ataque, permitiu que um dos revolucionários mais radicais, Jacques-René Hébert, propusesse um novo programa, a descristianização. When the crisis of the war and internal rebellion is at its height, people begin to say the root of all the problem is priests, is religion. And what we've got to do, if we're ever going to be safe against the enemies of revolution, is destroy the power of the Catholic Church. Superstition, fanaticism, that's what religion is all about. And therefore what we have to do is stamp out this whole thing entirely. Ruas com nomes de santos foram renomeadas. Ícones religiosos foram destruídos e substituídos por tributos ao novo santo, Mahat. The church came to seem simply the enemy to the radical revolutionaries. Churches and cathedrals are simply stripped of their altars. Stained glass is smashed, statues are smashed. The wealth of the churches is simply carted off. Of course, for European opinion, this was something even more shocking than the death of the king. Nem o calendário cristão foi poupado. Os anos não eram mais contados a partir do nascimento de Cristo, mas desde setembro de 1792, a queda da monarquia. Agora era o ano 1. Os meses foram renomeados de acordo com as estações. Julho tornou-se termidor, abril, floreal. Os meses foram divididos em 3 semanas de 10 dias cada. The revolutionary calendar was certainly designed as a kind of weapon against Christianity, against Christian belief. Of course, by having a 10-day week, you'd no longer have Sundays, so people wouldn't even know what day Sunday was anymore. That's what they hoped. O terror espalhou-se pela França. Insurreições eram reprimidas com implacável crueldade. Na cidade de Lyon, onde contra-revolucionários ganhavam terreno, o Comitê de Salvação Pública instaurou um exemplo brutal. Centenas de rebeldes foram amarrados, levados aos campos e massacrados. A região de Vendée, no oeste da França, tornara-se outro baluarte contra-revolucionário. Rebeldes e padres foram amarrados e colocados em barcos cheios que eram impiedosamente postos a pique. Mais de 100 mil pessoas foram mortas só em Vendée. Em Paris, a guilhotina caía em um ritmo cada vez mais frenético. Mas os exércitos franceses, por fim, obtinham vitórias na fronteira. Sob um brilhante jovem oficial, Napoleão Bonaparte, o exército francês forçou a marinha inglesa a uma humilhante retirada em Toulon. A revolução estava em alta. Robespierre estava no auge do seu poder. Removera os inimigos da revolução, assegurando-lhe o sucesso graças ao terror. For a time, the terror was very effective as a means of getting the country together, getting the government together, and fighting what was, after all, a war on several fronts. On the Eastern Front and on the Northern Front against external enemies, also a civil war in the Vendée, which was the bloodiest of all, also a civil war against the supporters of the Gironde and other revolutionaries who had turned against the government in Paris. O terror atingira seus objetivos, mas não tinha fim. E não teria fim, até devorar o próprio homem que o desencadeara, Maximilien Robespierre. Com o sangue do terror, Maximilien Robespierre salvara a revolução. Um exército revigorado repelia os ataques na fronteira e dissensões internas estavam aniquiladas. No apogeu de seu sucesso, Robespierre sonhava com um objetivo mais elevado: usar o terror para moldar um novo tipo de sociedade. Uma república
da Virtude. By virtue, he means civic virtue. It's an active principle for Robespierre. For example, you cannot be a virtuous citizen by simply obeying the laws and keeping your head down. You must actively be involved in the work of the state, and that includes for Robespierre destroying the enemies of the state. Em 5 de fevereiro de 1794, Robespierre esboçou sua filosofia em um discurso. Terror sem virtude é desastroso, mas virtude sem terror é impotente. He associates terror with virtue. Terror at that moment becomes in his thinking an instrument by which you create virtue. Outros, porém, discordavam. Para Danton, a revolução seguia o caminho errado. Ele e seus seguidores, os dantonistas, achavam que o terror devia acabar. Ele já servira seu propósito e ameaçava voltar-se contra os revolucionários. By the spring of 1794, things are beginning to go better. The food situation is no longer so bad, and the war effort is going better. And Danton is basically saying we need to get a new footing for the government. We need to move to a kind of normalization. Robespierre believes it's too soon. Danton will start organizing a group to argue that we should end the terror. Robespierre will see this as a direct threat to the government. He will not see it as just a difference of opinion about the direction of policy. He will see it as potential treason. Na República da Virtude de Robespierre, só havia uma resposta à traição. Os dantonistas foram presos e rapidamente condenados à morte. Robespierre já enviara milhares ao cadafalso, mas sentia-se desconfortável com essas execuções. Não assistiria à decapitação de antigos amigos e aliados. Subindo à guilhotina, Danton gritou: Meu único pesar é que vou antes desse rato do Robespierre. Com os dantonistas fora do caminho, Robespierre lançou a França em um período ainda mais sinistro e sangrento, o Grande Terror. The Great Terror is the name given to the last phase of the terror in the spring of 1794 into the summer of 1794. It's the period at which the tempo of executions really starts to increase, at which the atmosphere of paranoia, particularly in Paris, but really across the country, starts to increase exponentially. You can track the number of executions until it's up to almost 800 per month in Paris, towards the end even more. Os carrascos em Paris estavam mais ocupados do que nunca. Mas em 6 de junho de 1794, o rolar das carroças silenciou. A guilhotina ficou imóvel. Robespierre promulgara um novo feriado religioso, o Festival do Ser Supremo. Ele queria substituir o antigo Deus católico por um novo, a deusa da razão. One thing about Robespierre is that he never supported these atheist policies. He believed that people needed a divinity to believe in. And he helped sponsor this cult that was called the Cult of the Supreme Being with this extraordinary tableau in Paris in, I believe it was June of 1794, which had choirs of people dressed in white singing. You had this kind of papier-mâché mountain that was built in the center of Paris. And then at the critical moment of the ceremony, you had Robespierre himself sort of emerging on the top of this mountain, clad in a toga and marching down. And I think at this moment, a lot of people felt, all right, who does he really think he is? Does he think he's God here? Does he think he's the king? Enquanto o Grande Terror prosseguia, os colegas de Robespierre viam o Festival do Ser Supremo como o divórcio entre ele e a realidade. There are those who think that Robespierre really has reached so extreme and so unreasonable a position that he can't turn back, that his fanaticism has somehow overtaken him, and there are those who think he's just gone nuts. Mais uma vez, as suspeitas de Robespierre se voltaram contra os mais próximos a ele. Em 27 de junho, então 9 de Termidor, ele veio perante a convenção e fez um discurso cheio de ameaças. Seria o seu último discurso. Robespierre makes a tactical error. He comes in and announces that he has a new list of enemies of the Republic, but he won't give the list. Therefore, everyone is afraid they might be on the list, and when he comes back the next day to give the list, he is arrested before he can speak.
Um inesperado coro de vozes silenciou o atônito Robespierre. Os deputados o declararam fora da lei e o removeram da convenção. Robespierre e seus associados foram levados à prefeitura, onde ficaram sob custódia durante a noite. Tiros ressoaram ao amanhecer. Guardas correram para o segundo andar. Escancarando as portas, depararam com uma cena grotesca. Um dos aliados de Robespierre jogara-se pela janela. Outro metera uma bala na cabeça. E Robespierre foi achado semiconsciente com um tiro no rosto, sua mandíbula despedaçada por uma aparente tentativa de suicídio. Robespierre passou suas últimas horas sobre a mesa do Comitê de Salvação Pública, na mesma sala de onde comandara o terror em seu mais sangrento ápice. Ridicularizado e insultado pelos antigos colegas, era incapaz de responder. O grande mestre da oratória fora silenciado. Na conciergeria, onde a última rainha da França o precedera, Robespierre foi preparado para a navalha nacional. Seu colega de cela, o revolucionário Saint-Just, apontou para uma pintura dos direitos do homem e disse: "Pelo menos fizemos isto." Robespierre havia liderado a revolução e mudado a cara da França. Havia reorganizado a sociedade e concebido um sistema tirânico e sanguinário para assegurar o seu sucesso. Mas estava destinado a ser sua última vítima. Turns out that there is a great deal of enthusiasm for ending the terror. Nobody can figure out how to do it. And what turns out to be the case is that the only thing that will end the terror, and apparently the only thing they can all agree upon, is the fall of Robespierre. Em 27 de julho de 1794, a guilhotina caiu sobre o incorruptível. E o último sangue do terror foi derramado. O terror morreu com Robespierre, mas não a revolução. Os direitos do homem, a democracia, a nova república. As realizações da revolução viveriam bem mais do que qualquer um dos revolucionários. A França entraria em um período de incerteza, paralisada entre o medo de outro terror ou do retorno da monarquia tirânica que o precedera. 5 anos de estagnação passariam antes que o poder de novo se consolidasse nas mãos de um único homem, Napoleão Bonaparte. Historiadores discordam sobre o fim da Revolução. Alguns acham que ela morreu com a ascensão de Napoleão. Outros creem que ela se estendeu até o século XIX e mais além. The revolution was the first and enduring model of a people taking its destiny in its own hands. The idea that the subjects of the oldest, the most established, the most glorious monarchy in Europe could decide to completely rewrite their history was something that had extraordinary resonance. A Revolução destruiu o antigo sistema feudal europeu e mudou para sempre o rumo da civilização no Ocidente. The question raised by the French Revolution is how much violence is justified in achieving a better society. Do people have the right to overthrow what they see as an unjust system, to replace it with what they are convinced in their hearts is a more just system? How much violence is justified in doing that? We still face this question today. Enquanto Robespierre e seus colegas dirigiam seu país rumo ao futuro, muitos devem ter se perguntado o que este reservava. Mais de 200 anos após o nascimento da República Francesa, o fantasma de Robespierre assombra revoluções, desde a Rússia até o Vietnã, da China à América Latina. A experiência francesa de democracia inspirou modelos pelo mundo inteiro.
Onde quer que a tirania se manifeste, o clamor por justiça continuará exigindo liberdade, igualdade, fraternidade e revolução. Sempre há